Existem conquistas que, na verdade, são perdas. E da mesma forma, existem perdas que, na verdade, são conquistas. Eu hoje acordei refletindo sobre essa relação conquistas, perdas. E muitas vezes a gente vê algumas situações, por exemplo, vamos falar de perdas. Existem perdas na nossa vida que a gente, na verdade, está ganhando algo muito mais precioso por ter perdido aquilo. Por exemplo, eu posso citar na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha reconhecimento social, ele tinha status, ele tinha poder, tinha muito conhecimento, ele tinha uma posição cultural que era muito valorizada na época. E tudo isso que para muitos é conquista, ele teve como perda, porque ele conheceu a Cristo. E no momento que ele conheceu a Cristo, valeu a pena perder isso para conquistar uma vida com Cristo. E mais adiante ele diz assim, no versículo 10, ele deixa claro, na verdade, qual que é a maior missão da vida dele. Ele diz: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Na verdade, existem também conquistas que aos nossos olhos são conquistas, que na verdade são perdas. Por exemplo, quando a gente conquista talvez um emprego que a gente tanto sonhou, e aquele emprego nos proporciona uma renda alta, mas a consequência disso, a médio e longo prazo, é a gente se afastar de Deus, é a gente não ter mais tempo de qualidade com a nossa família, é a gente perder a nossa saúde. No final das contas, isso foi conquista ou foi perda? Infelizmente, muitos, depois de muitos anos, chegam à conclusão que na verdade perderam. O Gandhi, ele dizia, tem uma frase famosa dele que diz assim: muitos trabalham, conquistando, e passam a vida inteira, e no final das contas, passam o resto da vida gastando todo o dinheiro que conquistaram, cuidando da própria saúde, porque tiveram a saúde totalmente prejudicada. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Ou seja, o que para eles era conquista a vida inteira, no final das contas, foi uma perda gigantesca. E eu quero deixar essa reflexão para você. Talvez você hoje esteja vivendo uma situação que você considere uma grande perda, porém, talvez veja como uma oportunidade de Deus. Talvez seja, Às vezes perdas são perdas de fato, é óbvio. Mas talvez seja uma oportunidade de você conquistar algo novo em Deus. Deus permitiu que você perdesse algo, para que você conquistasse algo novo de Deus para a sua vida. Nem toda perda é algo ruim. Existem perdas que vêm para que nós conquistemos algo de Deus para nós. Da mesma forma, talvez você veja alguma situação como uma conquista e esteja se alegrando com isso, mas procure discernir de Deus se de fato é uma conquista. Porque o que eu menos espero para você, para mim, é que se olhemos para uma situação, para algo como uma conquista hoje, e lá na frente a gente se lamente muito por ver que aquilo na verdade foi uma grande perda. Que Deus nos dê essa sabedoria e que a gente, seja no perder ou seja no conquistar, que a gente busque isso como referência, que a gente busque diariamente a palavra de Deus, os princípios bíblicos, porque nele a gente vai saber se a gente está ganhando, se a gente está perdendo. Busque o conselho dos justos, busque orar sempre, busque viver em comunhão com a igreja do Senhor. Isso vai facilitar bastante você a tomar decisões que vão te levar a conquistar verdadeiramente e vão te poupar de perder verdadeiramente. Que Deus te abençoe.